de colegas aí de RH, várias pessoas que inclusive participaram do nosso primeiro episódio, pessoas novas aí. Estou super feliz com a presença de vocês. Muito obrigada. É, eu sou Sarita, lidero o time de People aqui na Alice. Para quem não nos conhece, né, somos um plano de saúde para empresas. E a gente acredita muito que times mais saudáveis e felizes são times que também entregam mais valor para as empresas, né? Então a gente tem isso muito como uma crença nossa, como um pilar da nossa cultura, e a gente ajuda, né, clientes e outras empresas a também focar cada vez mais na saúde e no bem-estar, né? E levar isso também como uma prioridade verdadeira da empresa. Um pouco sobre mim, né? Além de trabalhar com muita paixão pelo nosso propósito aqui na Alice, e trabalhar com muito orgulho aí com o nosso time de People aqui. Eu sou mãe de duas crianças maravilhosas, uma menina de 5 anos e um menino de 1 ano. E sou austríaca, né? Acho que vários de vocês já sabem, mas sempre fica essa dúvida, essa curiosidade. Eu falo que eu tento esconder, né? Mas meu português entrega e tá tudo bem também. Então, é uma super, né, honra, um super prazer estar aqui com vocês para mais um papo. E aí, quero agradecer a Lilian. Lilian é uma pessoa que eu admiro muito, uma das maiores referências que a gente tem no tema de benefícios, né, que hoje é o tema do nosso webinar, sobre como implementar, né, desenhar uma estratégia, implementar e também medir o impacto. Então, assim, estou muito segura em falar que não tem pessoa melhor para falar sobre esse assunto. A Lilian é uma grande profissional, pessoa maravilhosa. Então, super obrigada, Lilian, por ter topado falar com a gente. Tenho certeza que vai ser muito rico. E passo agora a bola para você se apresentar um pouquinho. Boa, eu agradeço muito aí pela introdução, Sarita, super responsa aí, né, de referência, enfim, estou aqui para contribuir. Sei que tem muita gente aí que, né, tá aqui para aprender, mas tem muita gente também que pode ajudar a gente aqui com muita coisa, com muitos insights, então participem aqui, mandem dúvida, mandem perguntas, comentários, enfim, que a gente está aqui para trocar. Acho que esse papo vai ser um papo mesmo para a gente sair daqui com muitos insights, né? Eu sou Lília, trabalho aqui no iFood, lidero a área de operações de RH, remunerações e benefícios. E o iFood, como vocês conhecem aí do app do dia a dia, né, do delivery, não entrega só a comida aí que vocês pedem, né, no dia a dia ou no fim de semana, mas entrega também mercado, e a gente também entrega o melhor benefício flexível do mercado aí com o cartão que a gente tem, conhecido aí como o cartão de vale-refeição, alimentação, né, o multi-benefício flexível, que a gente tem aqui dentro, a gente usa também, até falo que eu sou, acho que a cliente mais chata que o iFood tem, porque eu sou a própria cliente do iFood, né, para poder melhorar o produto aí todos os dias. Falando um pouco sobre mim, eu moro em Curitiba, eu sou brasileira, tá? Não sei se eu eu sou brasileira, mas eu moro aqui em Curitiba. Tenho dois filhos também, gêmeos, Lara e Leonardo, de quase 4 anos. Eles têm exatamente a idade da pandemia. Eu descobri que eu estava grávida de gêmeos quando a Covid começou. E tem sido uma jornada muito interessante, assim, né? A maternidade, ser profissional, enfim, trabalhar e contribuir aí para um RH cada vez mais inovador, um RH estratégico, né? O iFood todos os dias aí tem construído soluções e a gente adora compartilhar, então eu estou aqui né, uma honra estar aqui, né? Um convite super legal que a Sarita fez, mas para a gente também é um prazer poder dividir as práticas, né, com tantos profissionais aqui. E obrigada por todo mundo que está, né, que separou esse tempinho hoje aqui para estar ouvindo a gente hoje. Boa, Lilian, obrigada. Quero também convidar todos vocês aí no chat para vocês compartilhar um pouquinho a empresa onde vocês trabalham, se vocês quiserem também compartilhar o perfil do LinkedIn, né? Porque, como a Lilian falou, acho a ideia que seja uma troca muito rica entre nós, né? Mas também entre vocês. Então, fiquem super à vontade também para interagir no chat aí, colocando cidade, empresa, vamos nos conectar, isso aí, Eduardo, coloca seu LinkedIn. E aí, né, a Rê comentou que a gente tem também a ferramenta das perguntas, então a gente vai conduzir aí um bate-papo, a Lilian e eu, e aí no final a gente vai escolher algumas perguntas. Então, por favor, também participem, mandem perguntas, comentários, assim, com certeza vai ser super rico aí esse papo, tá bom? Boa, vamos começar então. Vamos começar pelo começo, né, Lilian? Então, acho uma primeira pergunta interessante, com certeza, para muitas pessoas, e justamente por onde começar, né? Então, se uma empresa agora, uma empresa em construção, que talvez ainda não tenha um pacote de benefícios muito forte, qual que eu começo, né? Por onde que eu começo? Como que eu desenho essa estratégia? Quais são os pontos de atenção que eu preciso considerar? Boa. Bom, eu vou começar pelo começo, como a Sarita falou, né? Acho que
empresas que estão desenhando pacotes de benefício ou desenhando suas estratégias, até empresa que já tem uma estratégia de benefício implementada, precisa levar em consideração algo que é básico, mas às vezes a gente pula essa etapa, né? Que é qual é a cultura da empresa, qual a missão, o valor, a estratégia do negócio, né, que você está dentro inserido ali. Por quê? Às vezes as pessoas olham e falam, ah, a empresa tal tem essa lista de benefícios aqui, vou copiar isso aqui, colar e implementar aqui. Não vai funcionar. Então, primeiro, é bom conhecer muito bem o setor que a empresa atua, né? Quais são os objetivos de negócio, a estratégia. Existe como se fosse um funil, assim, né? Começando pela missão, valores, até chegar na estratégia de benefício, que ainda assim passa pela estratégia de remuneração. E aí, para falar um pouquinho disso, deixa eu só compartilhar a tela, porque eu gosto das coisas muito visuais, assim, acho que ajuda a fixar um pouco. Já dá para ver a tela aí, né? Boa. Aqui tem um conceito, né, muito básico aqui do que é remuneração total. Benefícios faz parte de remuneração total. Então, a gente precisa pensar primeiro qual a nossa estratégia de remuneração como um todo, passando pelo salário fixo, que é o que paga aí os boletos do dia a dia, né? Então, as pessoas percebem o quanto elas recebem a partir do valor que cai ali todo mês, né? O salário que em si é a materialização daquilo que a pessoa recebe pelo trabalho que ela presta. Já a remuneração variável de vendas, PLR, bônus, e tudo aquilo que vem complementar ao salário, né, que a gente chama de remuneração de curto prazo, também faz parte da estratégia e é algo também percebido que entra ali no bolso de todo mundo e todo mundo vai dizer que recebe bem ou não, por exemplo. Já benefícios, né, ele entra também aqui na estratégia, só que ele não é percebido. Percebido no sentido de você ter um plano de saúde, você fica feliz que tem, mas você não sabe quanto a empresa está investindo ou quanto custa para você. Então, isso a gente chama, né, o benefício ele entra ali como um valor percebido indireto, mas ele é muito importante no pacote total. Quando a gente coloca todos os benefícios na conta, né, eu várias vezes, quando avalio aqui alguma coisa em comparação com outra empresa, benefícios ele precisa ser precificado, né, para a gente poder entender ali um pouco do impacto. Falei do plano de saúde, mas listem todos os outros aí, né, VR, VA, auxílios que a empresa oferece, auxílio creche, babá, enfim, isso tem que estar aqui dentro também, por isso que a gente fala que faz parte de remuneração total, embora não tenha caráter remuneratório. E ali eu coloquei benefício flexível, né? Porque é uma tendência, apesar de já existir há mais de 20 anos, benefício flexível é um assunto antigo já, mas ganha muita força depois da pandemia, né? Eu já vou falar um pouquinho por que ganha tanta força e o iFood Benefício, inclusive, entra nessa ali com um produto multibenefício flexível também, para a gente poder dar o poder de escolha para as pessoas. E aí tem empresas que adotam também estratégia de pagamento a longo prazo, né? Geralmente baseado em ações aqui. Então, remuneração a longo prazo é um dos componentes também da estratégia de remuneração. E tudo que está ali naquela caixinha pontilhada em vermelho é o que é indireto, né? Então, desenvolvimento, oportunidade de carreira que as pessoas recebem dentro da empresa, cultura, valor e propósito, como eu falei, se a pessoa não se identifica com uma empresa, ela vai embora. Você pode ter o pacote de benefício mais legal do mercado, mas se a pessoa não se identifica mais com aquela cultura, ela deixa essa empresa, né? Ou com a liderança, como a gente sempre fala, que as pessoas deixam a empresa, né, se ela tem uma liderança ruim. E bem-estar e flexibilidade entra como um fator importante. E olha como as coisas estão conectadas, né? As pessoas valorizam muito a flexibilidade, valorizam muito o bem-estar. Pandemia, de novo, colocou muito em discussão, né? Todos esses dois pontos, principalmente aqui, né? Saúde mental, a saúde física, né? As pessoas começarem a fazer mais exercícios. E benefícios é um dos viabilizadores disso tudo, né? Então, tudo que a gente oferece ali de ferramentas para que as pessoas possam utilizar, ajuda muito nesse lugar. Então, quando a gente vai desenhar uma estratégia de remuneração, a gente precisa levar em consideração isso. Deixa eu parar de projetar aqui para voltar. Pronto. Levar em consideração todo esse pacote de remuneração total, como a gente chama, e avaliar muito bem quem são as personas da empresa. Eu falo personas, é um conceito de marketing, mas ele se aplica totalmente para o nosso dia a dia aqui, quando a gente vai desenhar soluções. Porque benefício, se for pensar, são produtos, né, que a gente oferece. Nem todos os produtos atendem às necessidades das pessoas de forma igual. E por isso que eu falo que benefício flexível ganha muita força, porque se hoje as pessoas escolhem a comida que ela vai comer, a música que ela vai ouvir, o filme que ela vai assistir, né? Hoje tudo é muito customizado, porque não benefícios também não entra nessa, né? Então a gente já tem formas de fazer isso, fornecedores que já oferecem essa possibilidade da pessoa falar, não, eu quero um plano de saúde, o melhor que eu possa ter,
abro mão, né, de um valor alavancado de VR, por exemplo, né? A gente trabalha, por exemplo, aqui no iFood com benefícios flexíveis por pontos, né? As pessoas recebem um número de pontos e elas conseguem alocar ali no que faz mais sentido para ela, no que faz mais sentido para o momento de vida que a pessoa está vivendo. Eu que tenho filhos, por exemplo, valorizo muito o plano de saúde, né? O plano de saúde é algo para mim assim que não consigo pensar em não ter isso. É importantíssimo para mim. Já pessoas que ainda não têm seus dependentes valorizam muito outros aspectos né, do pacote de benefícios e ela pode escolher isso também. Outra coisa que a gente esquece às vezes nessa, não que esquece, ela como falei, é um ponto importante na hora de decidir, mas às vezes a gente deixa para ver depois, que é o orçamento, né? Se a gente tem ou não um orçamento. Às vezes a gente opta por um benefício que tem um custo-benefício, né, melhor ali, mas nem sempre, às vezes, é a melhor estratégia. Às vezes você vai poder pagar, você deve pagar mais por um benefício, ou por um fornecedor, ou uma solução que você vai oferecer, mas que vai gerar muito mais valor para aquela população ou aquela persona que você tenha na empresa, né? Então, falo muito de plano de saúde, que acho que é o maior custo de todas as empresas hoje. Às vezes a gente opta por algo que tem um custo menor, mas às vezes não atende às regiões que as pessoas precisam. Então, tem que ser avaliado o orçamento disponível, mas também qual é o custo-benefício que tudo isso vai oferecer. E eu acho que um ponto importante aqui, que é bom separar, e as pessoas vedem como benefícios, tem os benefícios que são básicos, o que é mandatório pelo sindicato, o que é mandatório por lei. Então, vale transporte, gente, não é benefício, isso é lei, né? Isso é exigido por, né, a maioria dos sindicatos também. Então, tudo isso precisa ser separado em caixinhas. Então, o que são benefícios básicos e mandatórios, são benefícios adicionais que a empresa está oferecendo ali por liberalidade, que é um diferencial muitas vezes, e os benefícios não monetários, que às vezes estão através de parcerias, né, que você oferece ali com condições melhores, e isso não necessariamente a empresa está custeando, mas é algo que as pessoas valorizam bastante. Então, separar em três categorias para você poder focar é algo que funciona também. Então, acho que são as principais dicas aí que eu daria para quem está Ótimo. implementando uma estratégia. Foi ótimo. Chama aula, assim, muito bacana ali. Assim, eu gosto muito dessa visualização, né? A gente usa muito um slide parecido sempre quando a gente fala de compensation Alice, porque de fato as pessoas às vezes esquecem, né? E lembram só do salário. Mas, na verdade, compensation engloba muito mais, né? Então, super legal mostrar isso de fato, explicar isso para as pessoas valorizarem e às vezes até colocar os valores, né? Se você consegue quantificar, né? Nosso colocar plano de saúde, mas qual que é o valor que a empresa paga de fato, né? Porque a pessoa consegue fazer a conta e entende que o pacote total, né, de compensation é muito mais do que o salário. Acho um ponto também interessante que eu vivi muito aqui na Alice o desenvolvimento da empresa, né? A maturidade da empresa. Então, por exemplo, quando eu entrei na Alice, foi depois do Series B, nossa capacidade, né, de orçamento era menor do que hoje, por exemplo, né? Então, acho isso também interessante para a gente entender que tem momentos na empresa, né? Uma empresa mais early stage, por exemplo, e mais comum você ter um salário, né, menor, e talvez ainda não tantos benefícios, ou talvez o benefício, né, mais simples, né, com valor menor, e aí você tem stock options, por exemplo, né, como um pacote, assim, maior, né, para compensar de alguma forma, né, e conforme a empresa ganha maturidade, né, e ganha também capacidade de caixa e de orçamento, aí também esses benefícios podem mudar, né? Então, acho isso também super importante para, né, a gente como RH sempre vincula isso por um lado com uma cultura, como se disse, mas também como nosso momento de negócio, né? Como se disse, não fazer copy-paste, né? Precisamos de fato entender o que faz sentido para a nossa empresa nesse momento, considerando o nosso time, considerando também a estrutura do nosso time, né? Porque empresas, né, têm finalidades diferentes e isso também se reflete, né, na estrutura do time, até na diversificar, né, na diversidade, né, do time, quais são as áreas que você tem, né, não todo mundo vai valorizar o mesmo benefício, então, muito bacana os pontos que você trouxe. E às E vezes, essa lista só um complemento aqui, as pessoas têm listas intermináveis de benefícios, né? Só falar, olha o tanto de benefícios que eu tenho. Às vezes é melhor focar num básico muito bem feito. Tem o melhor plano de saúde, tem a melhor solução ali para VR, VA, que são as coisas que as pessoas valorizam e percebem. Tendo isso muito bem feito, aí você foca nos adicionais, aí você pode focar em outras coisas, para que daí se traga mais valor. Senão vocês começam a gastar um monte de dinheiro que não vai gerar valor, vai gerar mais trabalho impacto, né? times de RH, às vezes você precisa aumentar o teu time para poder ficar ali processando coisas que ainda são manuais por falta de sistema, enfim. Então,
foque no básico, faça o básico muito, muito bem feito. A gente chama aqui de Brilliant Basics. Tendo isso muito bem feito, aí dá para focar nos adicionais, em tudo que dá para fazer aí de complemento. Perfeito. Faz muito sentido. E pegando um pouco esse gancho, né, sobre a necessidade de revisão, né, o acompanhar o momento da empresa, qual seria a sua dica, né, se a empresa estiver no momento de precisar revisar, como ela sabe, na verdade, que chega o momento, né, de precisar revisar o pacote de benefício? É, tem alguma regra específica, né? Pelo também você já passou no iFood, também no Nubank, né? Em quais momentos, né, você precisa fazer essa reflexão e o que você precisa levar em consideração? Acho que é um ótimo ponto que você também trouxe aí um pouco da deixa, né? É o momento da empresa, né? Você tem que estar. Por isso que eu falo que todas as estratégias de RH, aí passando por remuneração e até mesmo benefícios, tem que estar conectado ao momento do negócio. Então você tem que conhecer muito bem a estratégia de negócio. Não dá para o negócio estar indo para um lado e a gente aqui pensando em coisas que está zero conectado com o momento da empresa. Aí o exemplo que você trouxe aí, antes do iFood, eu trabalhei no Nubank. Eu entrei num estágio não tão early stage assim, mas já com 300, 400 pessoas, né? Então, ainda era uma empresa pequena. E as soluções que tinham ali de RH ou de benefícios eram as soluções que foram implementadas com o que tinha, né? Na época, como a empresa era muito pequenininha ainda, como era startup, tinha ali um plano de saúde que atendia a necessidade daquele momento, daquela configuração. À medida que a empresa ia crescer pra caramba, a gente sabia que ia ter um salto ali de crescimento. Ela poderia ir para outros países, né? E até mesmo ter pessoas trabalhando em outros estados, porque basicamente estava concentrado ali em São Paulo. A gente precisa avaliar outras coisas. Então, o plano de saúde já não ia atender mais. E a gente já tinha que estar atento ali a quanto o contrato ia vencer para a gente já estar com uma nova proposta ali para avaliar. Então, entender muito bem o momento da empresa é um ponto, o negócio, né, e para onde vai, e já começar a traçar os caminhos para chegar no lugar que a empresa vai chegar. Entender um pouco das pessoas, né, eu falei das personas. No iFood, a gente tem o benefício flexível aqui desde 2018, né, e foi implementado também num contexto do iFood lá atrás, em que a empresa, a gente tinha um estudo aqui que boa parte das pessoas eram solteiras, com idade média aqui de 25 a 27 anos, né, então isso era um contexto. Hoje, quando a gente olha para a população do iFood, idade média já saltando para 30, 32 anos, né? A gente já tem as pessoas formando as suas famílias, com dependentes aí, em média, duas pessoas, dois dependentes por pessoa. As necessidades mudam, então o plano de saúde, como eu falei, ele começa a virar muito relevante. As pessoas começam a valorizar seguro de vida, né? Porque começa a pensar ali, putz, se aconteceu alguma coisa. Então, entender muito bem a evolução também das necessidades das pessoas a partir de pesquisas e coisas que. Pesquisas e análises, a gente tem todos os dados, né? A gente tem os dados, a gente só precisa usar os dados a favor. Então, fazer esses estudos constantemente para a gente avaliar tendências é importante, para a gente poder avaliar o pacote que a gente oferece hoje. A gente, depois da pandemia, também observa que muita gente começou a ter pet, né? Quem já tinha, tinha, e quem não tinha começou a ter, né? Então, pet virou algo importante ali para as pessoas, e aí oferecer, por exemplo, a gente tem seguro para pet, né? As pessoas contratam aqui para necessidades médicas e tudo que um pet ali requer de cuidado, é importante para as pessoas isso também. Então, entender essas nuances todas através de pesquisas e dados é importante. E eu acho que um ponto importante é competitividade, né? A gente fala que os benefícios eles não podem, né, eles não são iguais entre empresas, mas a gente minimamente precisa estar atento aos principais competidores de talentos que a gente tem, o que que eles estão oferecendo e ver se está adequado ou não, se a gente está em linha ou não. Uma comparação muito comum que eu dou de exemplo também é plano de saúde tem coparticipação em alguns lugares, em outros lugares não. E as pessoas às vezes mudam de emprego e falam, ah, porque eu vou para tal empresa, para tal lugar que o plano de saúde sei lá, é um fornecedor X e eles custeiam todos os dependentes. Mas você vai olhar, tem coparticipação, sei lá, de 30, 40%. Enquanto uma empresa que não tem coparticipação, mas tem ali uma participação de custos de dependentes, tem uma estratégia diferenciada. Então, precisa estar atento para poder também informar e ajudar os colaboradores ali quando eles começam a olhar, né, para o mercado também dessa forma, e a gente poder falar muito mais e comunicar mais sobre os benefícios que a gente tem hoje. Então, eu falo Ótimo. muito Realmente de. trazer a visibilidade, né? Como se disse, assim, às vezes Exato, plano exato. de saúde não é plano de saúde, né? Então, trazer a visibilidade, explicar, né? Acho compensation ainda é um tema muito, às vezes, por um lado muito sensível, mas por um outro lado também um assunto mais complexo, né? Que é difícil para entender, né? É preciso para quantificar, então acho trazer a transparência e explicar isso muito bem, não só no momento da offer, né? Mas também
né, sei lá, de forma regular, pensar em talvez alguns all-hands, né, o próprio HRBP, precisa entender muito bem para levar essa informação para o gestor, né? O gestor precisa explicar muito bem para o seu time também, né? Então, acho que Tornar comunicação a e transparência informação é super acessível, né? importante. Complicar. Acho que esse é o trabalho importante que a gente tem, né? Porque é muita informação, é muito detalhe. A gente só quer saber, por exemplo, detalhes sobre o seguro de vida, como funciona quando você precisa, Deus me livre, né? Mas o seguro de vida a gente sabe que tem, mas nem sabe como funciona. Então é importante dar acessibilidade, falar da importância de cada benefício, de saber de todos os detalhes, para quando precisar, estar na mão ali e você consegue ter mais consciência, né, do que está no teu pacote também. Com certeza. E aí, falando em benefícios diversos, né, queria aí também entender dos nossos participantes, a gente está quase com 100 pessoas, muito legal aí. Obrigada pela participação, gente. Quais são os benefícios que vocês mais valorizam, assim, que vocês veem que geram mais valor, assim, na empresa de vocês? A Rê abriu aí um pop-up, se vocês puderem responder, aí a gente também tem a participação e a visão de vocês. Boa. Enquanto Vou botar vocês aqui, podem deixa eu botar responder, aqui. vou votar também. Eu não Falando consigo, de não dá como para você deve votar. ser importante. Mas tem É, que ser um bom. é. É, boa, você mencionou, né, essa importância de ser competitivo, de entender, né, o que as outras empresas estão fazendo, então, com certeza, um pacote competitivo, né, que fizer sentido para o momento da empresa, né, para o momento também da economia, né, pensando na indústria é super importante para atrair talentos, mas também para engajar, né. A gente, por exemplo, tem uma premissa muito forte aqui da nossa filosofia de compensation, que a gente sempre vai fazer a melhor proposta, né, que a gente consegue fazer, considerando o momento da Alice, considerando o nosso time, né? Então, isso é muito importante para nós como uma estratégia de RH mesmo. Agora, voltando também para um ponto que você falou da cultura, né? Inclusive, essa foi uma das perguntas que alguém fez na divulgação, né? Quando a gente divulgou o webinar. A gente sabe que a cultura do iFood é muito forte, né? Uma empresa que eu admiro muito, sim, e acho dá para ver que tudo que vocês fazem é muito conectado. Então, como a gente também leva em consideração a cultura, se você puder falar um pouquinho sobre o case do iFood, né, e como isso também impacta ou impactou a escolha de benefícios de vocês, acho que seria bem bacana para o pessoal aí participando saber um pouco mais das questões práticas aí. Boa. Eu acho que eu acabei dando uns spoilers aqui nas primeiras falas, né, de entender muito bem a cultura da empresa e o negócio ajuda muito a gente a desenhar os nossos pacotes, as soluções que a gente oferece para os colaboradores, que aqui a gente chama de food lovers, né? Então, o iFood hoje tem 4 valores centrais, né, que é empreendedorismo, inovação, all together, né, a capacidade de trabalhar em colaboração, em conjunto aqui com as pessoas, e resultados. É uma cultura muito orientada a resultados, então a gente tem metas muito claras e a gente trabalha muito para atingir elas. Então, tendo consciência desses valores, a gente começa a olhar para o momento do negócio, qual é o nosso tipo de negócio, inclusive, para daí a gente adaptar isso para o que a gente tem aqui de prática de RH. Então, um exemplo, 2 valores que a gente tem, que é empreendedorismo, que é como pensar com mentalidade de dono, aquela coisa, né, tipo, olhar para tudo que a gente está fazendo e ver como a gente pode fazer melhor, né, dentro da empresa, independente se a gente é daquela área ou não, é um valor muito forte. E inovação. Então, a gente já tem uma vantagem de ser uma empresa de tecnologia, então isso ajuda muito, tá? A mentalidade da gente poder testar, da gente poder, né, ter tecnologias aqui para ajudar a gente no dia a dia. Mas ter uma mentalidade de inovação faz com que a gente questione algumas práticas, do tipo, será que a gente pode fazer diferente isso? E aí isso foi em 2018, então, um mote para falar, vamos implementar benefício flexível. O iFood acho que foi na época pioneiro, inclusive, nessa implementação de benefícios por pontos, né, que você oferece pontos para determinados níveis dentro da empresa, e aí essas pessoas podem alocar à medida que elas tenham necessidades para um benefício ou outro. Claro que respeitando todos as travas ali que a gente tem com o sindicato, né? Tem um mínimo de VR, por exemplo, a gente mantém isso, a pessoa não pode tirar todo o dinheiro do VR dela e colocar no plano, não é assim. Então, a gente tem esse modelo muito baseado na cultura de inovação. Então, como a gente pode inovar, como a gente dá a capacidade das pessoas escolherem aquilo, já que hoje a gente trabalha com um produto que faz com que as pessoas possam escolher o que elas vão comer, né, todos os dias ali quando você abre o aplicativo. É a mesma lógica. Então, as pessoas hoje podem abrir o aplicativo e escolherem os planos delas, os planos ou os benefícios que elas mais se adequam ao momento de vida dela. Então, esse é um ponto. E o outro ponto, dentro da cultura que a gente tem hoje, a gente também tem benefícios, não, princípios, né, que a gente tem
claros aqui, são 10 princípios, e um deles é gente, 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 que a gente chama. E é repetido assim propositalmente para dar a intenção de que a gente cuida das pessoas acima de tudo. Na pandemia foi também um símbolo aqui para a gente cuidar não só das pessoas que estavam aqui dentro, mas também todos os parceiros que trabalham com a gente, todos os restaurantes, os entregadores, e a partir disso, essas pessoas se tornaram fundamentais, inclusive, nesse momento da pandemia em que todo mundo precisava ficar em casa, né? E as pessoas precisavam se alimentar de alguma forma ou ir ao mercado, a gente ajuda nesse sentido. Então, as pessoas são o centro de tudo. E aí, a partir disso, todas as decisões que a gente toma de benefícios aqui tá conectado a isso. Então, a gente teve recentemente uma revisão grande que a gente fez aqui, que impactou o nosso plano de saúde, e na hora de escolher ali a melhor solução, na hora de escolher como a gente ia desenhar os planos e a implementação de tudo isso, todo o acolhimento. Quem já mudou de plano de saúde sabe como é, né? Tem todo um trabalho ali que a gente precisa fazer para garantir que todo mundo tenha continuidade nos seus tratamentos, por exemplo. As pessoas são colocadas como um centro de tudo e não só simplesmente, trocamos e é isso, né? Tem todo um cuidado. Então, as pessoas são colocadas sempre em primeiro lugar. E tudo que a gente puder fazer ali, a gente vai poder atender. Então, cuidado, né, a cultura que a gente tem de inovação, olhar sempre para tecnologias, todos os fornecedores que a gente seleciona, a gente olha para qual a solução de tecnologia que eles oferecem, para que ajude também a gente a ser muito mais eficiente. Como eu falei, nada adianta eu contratar um fornecedor que vai me exigir um monte de trabalho manual aqui, e aí ao invés de eu estar trabalhando lá junto com o negócio, nas estratégias de talento, no que gera valor para a empresa, eu vou estar lá trabalhando, gastando, sei lá, muitas horas do meu dia para processar um benefício que no fim do dia às vezes não gera nenhum valor, né? Então, isso também é levado em consideração. Tem dois cases legais aqui também que eu queria. Dois não, um e um outro é uma ideia. Que a gente fala muito de encantamento, né? Eu falei do básico brilhante, falei, né, da gente fazer aquilo que o que é básico, muito bem feito, mas quando a gente consegue entrar na zona do encantamento, aqui a gente acha que fez um golaço, assim. Exemplo a gente tem as licenças parentais aqui no iFood, e toda vez que uma pessoa comunica a gente, olha, estou esperando um filho ou filha, a gente manda um kit ali, que a gente chama, é o programa iFamily, né, que a gente chama. Então, a gente tem todo um programa de apoio às pessoas, né, ou mães ou pais que estão esperando filhos ou filhas aqui, e aí esse kit, por si só, ele é um kit que a gente manda ali, mas gera um encantamento tão assim, interessante, que as pessoas postam no LinkedIn, mandam mensagens agradecendo o carinho e tudo mais. Isso pra gente é algo que é um básico, que a gente fala que é um bem feito, mas para muitas pessoas entra num nível de encantamento, de um cuidado que isso se estende até para a família, né? E um outro que eu falei que é uma ideia, que o meu sonho é chegar nesse lugar ainda, que quando as pessoas, sei lá, notificarem a gente que vão sair de férias, né? A gente está trabalhando para isso aqui através de tecnologia também. Tipo, eu quero agendar minhas férias. Quando ela for agendar as férias, a gente já automaticamente manda mensagens do tipo, legal, você já está pensando em viajar? Tá aqui o site que a gente tem parcerias para você poder comprar viagens. Não se esqueça de fazer o seu seguro viagem, porque tem gente que nem sabe, às vezes, que o plano de saúde tem o seguro viagem. Tá aqui o link para você fazer. Então, a gente pegar as soluções que a gente já tem, comunicar melhor nos momentos que acontecem alguma coisa ali, exemplo, férias, filhos, casamento, né? Todos esses momentos de vida das pessoas, eu acho que a gente chega num lugar que sai só do básico bem feito e vai para o encantamento. Muito bacana, muito legal. Parabéns aí pelas iniciativas. E eu acho, vincula, né, com um outro ponto que eu queria falar um pouquinho, que é muitas vezes a gente oferece benefícios, mas as pessoas acabam não usando, né? Que você falou, as pessoas às vezes nem sabem que a gente tem um site com parceiros de viagem, né? Mas de alguma forma a gente tem isso e a gente está pagando para isso, né? Então, como a gente garante também que a gente não só oferece benefícios, mas as pessoas também de fato usam, né? As pessoas sabem os benefícios, sabem usar, né? E também vinculado, várias perguntas, já estou antecipando aqui no Q&A, fala um pouco sobre o impacto, né? Então, a gente gasta muito dinheiro, né? E nosso dinheiro, mas nós como EH desenhamos uma estratégia, né? Tentamos linkar isso com nossa cultura, né? Fazemos um super grande esforço para garantir de gerar de fato, né, um impacto no bem-estar das pessoas, e às vezes as pessoas nem conhecem, nem usam, né? Então, como que a gente, por um lado, consegue medir, né, incentivar o uso dos benefícios e, por outro lado, também medir o retorno, né, o ROI de alguma forma de benefícios? Acho uma pergunta super que revisei aqui o Q&A e acho quase todos, 80% das perguntas são sobre isso. Então, já vou abrir aqui, eu acho que a gente pode aproveitar aí os últimos 15 minutos que a gente tem para falar bastante sobre esse tema. Vou olhar também as outras perguntas, ainda dá tempo, tá, gente? Então, colocam perguntas. Acho que agora vamos já começar a entrar nessa parte do Q&A. Boa, falando um pouco, acho que você trouxe um ponto importante de medir, né? Medir é a palavra. O RH tem que ser cada vez mais data-driven, né? A gente
quer fazer tudo, oferecer as soluções, mas a gente esquece de fazer o básico que é medir, né? E parece simples, mas de verdade, ou falta skills no time para fazer esse trabalho, ou as bases ou a fonte de informação ela não é totalmente organizada. Então, a gente precisa pensar também nessa parte de estruturar não só a estratégia de benefício, mas quando vocês estiverem implementando algo em qualquer área, pensem também como os dados vão ajudar depois a medir ou gerar insights, porque a gente sai fazendo as coisas, depois esquece, e agora a gente não tem mais baseline para poder comparar, porque tem esse ponto também, como é que estava o antes, né, para depois você poder medir o depois, senão você não sabe se melhorou ou não. Então, medir parece um negócio simples, mas muito difícil dependendo da maturidade de dados que a empresa tem ali nas suas bases, né, ou a organização do time nesse sentido. Vamos pensar então que a gente está numa condição que temos os dados, temos as pessoas que conseguem manusear ou fazer as análises. A medição, acho que ela é muito ligada a dois fatores aqui, né? A utilização, então a gente tem alguns benefícios aqui, como eu falei, tem um cardápio imenso de coisa aqui no iFood, mas tem benefícios que a utilização é baixa, muito baixa. E aí a gente vai investigar, será que a utilização é baixa porque as pessoas não têm interesse ou porque elas não conhecem, não sabem ou nunca ouviram falar, ou porque a gente comunica uma vez só lá no onboard e nunca mais se fala disso e as pessoas nem lembram que tem aquele benefício. Então a gente começa a traçar planos de ação para daí a gente reverter o nível de utilização ou descontinuar, né? A gente não teve nenhum caso aqui, mas eu já ouvi de outras empresas cases de, sei lá, oferecer um. Teve muito disso na pandemia também, continuou por muito tempo, que é telemedicina com parceria num hospital muito referência de São Paulo, né? Não vou fazer propaganda aqui, mas pensei no melhor hospital de São Paulo. Então, algumas empresas, sei lá, ofereciam essa telemedicina achando que, nossa, isso aqui vai ser, as pessoas vão usar muito, e pagavam uma grana para isso. E no fim, descobriram que as pessoas não tinham, ou não valorizavam, ou não tinham interesse em usar aquele serviço. Então, eles descontinuaram aquele serviço, pegaram aquele valor que gera ali de saving, ou viram funding, daí para você poder subsidiar outros benefícios que têm mais valor, por exemplo, um melhor plano de saúde, ou turbinar ali o VR e o VA, porque todo mundo ama VR e VA, né, gente? Vamos combinar aqui, a gente espera todo dia ali para cair, todo mês ali o dia do VR, inclusive aqui na pesquisa acho que saiu como um dos benefícios que as pessoas mais valorizam. Então, avaliar isso, porque daí se você tem essa métrica da utilização, você pode às vezes gerar um saving. Vai doer para algumas pessoas, tá? Se eu tenho uma empresa de 1.000 pessoas e, sei lá, 100 utilizam aquele benefício, as 100 vão ficar muito bravas se descontinuar, paciência. Mas aí faz todo um plano de comunicação, change management bem feito aí, que pode ajudar a contar uma narrativa do porquê que está sendo feito isso e mostrar a melhoria, né, que vai ser implementada na sequência. Então, acho que medição, ela é importante, né, a medição da utilização. E tem uma coisa que alguém me perguntou aqui no chat, deixa eu voltar aqui para ver, talvez acho que foi para o Q&A também, que foi o... Uma pessoa perguntou sobre como fazer a pesquisa sem gerar expectativa. Não sei se essa foi a pergunta. Eu também ia te fazer, porque eu acho É ótimo. ótimo essa pergunta, né? Porque eu ia falar sobre isso. Eu sou contra aquelas perguntas de pesquisa que falam assim, quão satisfeito você está com o pacote, né? As pessoas são eternos insatisfeitos, assim. Você pode perguntar se você está feliz com o seu salário, todo mundo vai dizer não, né? Então, acho que não é a melhor forma de perguntar se a pessoa está ou não satisfeita com o pacote. Isso gera expectativa, porque ela fala, deixa eu responder que eu não estou satisfeita, que aí vai gerar uma melhoria. Muito difícil todo mundo falar que ama. Acho que as perguntas de remuneração e benefício nas pesquisas, inclusive, geralmente têm os índices mais baixos. Então, eu não gosto muito dessas perguntas que são diretas, assim, para medir satisfação. O que que eu gosto, e eu já vi boas práticas sobre isso, e aqui no iFood a gente também tem feito nas nossas pesquisas, é muito parecido com o que foi feito aqui agora há pouco. Quais benefícios você mais valoriza? E aí a gente cria esse ranking, né, o plano de saúde é campeão, como eu falei, mas para poder falar, ó, isso aqui as pessoas valorizam, esses são os 3 top benefícios que as pessoas valorizam, a gente não vai mexer nisso daqui agora, porque tá bom do jeito que tá, ou não. Então a gente começa a separar um pouco essa pergunta que é muito individual, né? Satisfação, ela, para mim tá bom, para outra pessoa talvez não tá bom. Então não perguntaria diretamente assim. Boa prática para mim é perguntar, ó, no critério ali, você pode pôr de ordem, né? Por ordem, qual é o benefício que mais a pessoa mais valoriza, e daí a partir dali você pode criar planos de ação. E aí, sobre outras medições, né, de ROI, que você comentou, Sarita, acho que é bem complexo, né, medir o ROI direto do pacote de benefícios, né, porque ele é muito o benefício ele é indireto. Então, tem algumas métricas, quali, que é essa, por exemplo, de, né, quanto que a pessoa valoriza ou não um determinado benefício, o engajamento, que aí você vai olhar o quanto que as pessoas estão engajadas na cultura, né, principalmente nas pesquisas ali de engajamento,
não é sobre benefícios diretamente, mas benefícios pode estar contribuindo também para algum desengajamento específico. Quantitativo, daí entra na parte de custos, tanto os custos diretos quanto os custos indiretos também. Então, acho que não tem um ROI direto, tá? Eu acho muito difícil até medir, a não ser que seja algo muito ligado à saúde, ali, como a gente olha plano de saúde, o nível de sinistralidade, que a gente olha alguns dados ali que ajudam, inclusive, a reduzir custos, dependendo da decisão. Mas para outros benefícios eu acho um pouco complexo. Se alguém tiver uma boa prática aí também seria ótimo para compartilhar, mas acho que eu nunca vi nenhum indicador assim que traga uma correlação muito direta aí com o retorno de investimento também. Sim, concordo com você. Acho novamente depende um pouco da cultura, né? Então, por exemplo, aqui na Alice, logicamente, um foco muito forte nosso é em saúde, né? Assim, se a gente, né, somos um plano de saúde para empresas, a gente quer ser referência de saúde corporativa, né, para outras empresas. Então, logicamente, o plano de saúde é um super foco aqui. Logicamente, a gente usa a Alice, né? E tento, por exemplo, do plano de saúde da Alice, né? Então, nós, sou para nós hospitais, mas para qualquer cliente, a gente tem um indicador de saúde, né? Então, o plano de saúde nos ajuda, no nosso caso, o nosso próprio produto, né, a ter um indicador de saúde que mede saúde, ele chama Score Magenta, e mede saúde em diversos pilares, né, saúde mental, né, atividade física, alimentação. E aí sim, né, a gente mede, a gente acompanha ao longo do tempo e de alguma forma, né, tendo ali segundo plano de saúde, você tem também, né, um acesso aí a um time de saúde e o produto, mas também a nossa cultura que incentiva, né, bem-estar e saúde. E aí, de alguma forma, a gente mede, né, não é uma medição direta também do plano de saúde, mas um indicador, né, que a gente consegue medir de alguma forma, né, como está a saúde e bem-estar do nosso time, né, e a gente sabe que o nosso produto também contribui com isso, mas é um exemplo, né, então eu concordo com você, eu também nunca vi uma medição, um indicador super direto, né? Eu acho que de alguma forma, dentro da sua pesquisa de engajamento, eu sei que vocês têm o pulso, né? De alguma forma você vai ter um reflexo disso, né? Mas nunca o engajamento dá bom porque o pacote de benefícios está ótimo, né? E até porque você comentou também, tem muitos benefícios indiretos, né? Como cultura, como, né, o seu modelo de trabalho, né? Acho que tem muito mais do que o financeiro que os colaboradores valorizam, né? Então, não adianta você oferecer o melhor, né, pacote de benefício no sentido financeiro se a sua cultura não é autêntica, né? Então, acho de fato tem uma parte do todo, né? Quando a gente pensa em satisfação e Tem engajamento. um ponto também, Sarita, interessante, que é como eu falei, a medição ela é indireta em alguns aspectos, porque, por exemplo, se eu olho que os meus índices de saúde mental na empresa, por exemplo, afastamentos por burnout estão aumentando, a gente precisa estar de olho nesses indicadores para olhar, será que meu plano de saúde ou o modelo que eu tenho hoje oferece o suporte ali necessário para ajudar a evitar, né, ou trabalhar preventivamente nesse aspecto? Porque daí, quando, como eu falei, eu não consigo medir, mas eu estou de olho em outra medição aqui, eu consigo olhar para o produto e ver se ele está atendendo alguns requisitos básicos, e ao mesmo tempo isso impacta na produtividade do time, no resultado, na entrega do negócio. Então, tudo isso está ligado de forma indireta, apesar das pesquisas, apesar de tudo que a gente mede de engajamento, etc., não estarem ligados diretamente a benefícios, mas benefícios são como se fossem os viabilizadores de muita coisa, né? Das pessoas estarem felizes, né? E não se preocupando com aspectos ali básicos, né? Porque benefícios às vezes trabalham com necessidades básicas de alimentação, por exemplo, né? Se a pessoa está sem VR ou não consegue nem se locomover até o escritório, dependendo do modelo de trabalho. Aí ela começa a se preocupar com outras coisas e vai desencadeando outros problemas também, né? Perfeito. Aí tem uma outra pergunta que eu acho bem curiosa, né? Que acho várias empresas talvez se identificam até pelo momento, né? De mercado, de economia, né? Que assim, tenho medo de oferecer um benefício e a empresa não consegue mantê-lo financeiramente, né? Então, como que a gente faz se a gente precisa retirar um benefício? Isso pode ser feito, né? Ilegal. Acho bem pertinente, assim, essa preocupação, essa pergunta. Se puder responder, acho que vai ser Eu acho é, que quando a gente toca ótimo. nos benefícios que são A os básicos. Rebeca perguntou. Boa, Rebeca, acho que essa é a preocupação. Eu também, sempre que a gente vai implementar alguma coisa nova, falar, nossa, a gente vai ficar com isso aqui, ou isso aqui é uma moda, ou isso aqui daqui a pouco não vai fazer mais sentido e na hora de tirar pode ser um problema. Por isso que eu acho que a gente tem que estar muito embasado em dados, se isso faz sentido ou não. Como eu falei, às vezes a gente vê uma empresa fazendo, acha legal, quer copiar, mas talvez não faz sentido para a empresa, para o momento da empresa, e a gente não sabe se vai dar continuidade. Se a gente estiver falando de benefícios básicos, como plano de saúde, né, ou como eu falei, VR, UVA, que é mandatório, mas vamos aumentar aqui o valor, e depois a empresa não consegue manter, então tem que estar muito, muito conectado com os times que fazem aí todas as projeções financeiras,
para eles também ajudarem a dar as respostas sobre, né, o quanto sustentável aquele ajuste é. Vou dar exemplo, aqui no iFood a gente tem quase 6 mil funcionários. Qualquer R$ 100 que eu colocar a mais aqui no VR e no VA, são milhões de reais que impactam o nosso staff cost, que impacta o ano, que impacta os próximos 3, 5 anos. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Ah, mas é só R$ 100, né? Pô, é só R$ 100 que custam milhões. Então, tem que ter muito estudo, muita análise e conversar com muitos stakeholders, né? Não é uma decisão que a gente toma sozinho, né? Tem que estar com muita gente junto ali para a gente ter essa segurança. Mas vamos supor que a gente implementou, aí passa alguma coisa, acontece uma crise, alguma coisa que a empresa precisa fazer uma redução ali, nos seus custos e impacta benefícios. Acho que qualquer coisa que a gente vai tirar das pessoas gera uma frustração, gera dor, gera muita coisa. Eu dei o exemplo do plano de saúde que a gente fez no ano passado, a gente mudou o fornecedor, né? Teve pouquíssimas perdas ali, a gente inclusive fez o cuidado do deparo e tudo mais, mas mesmo assim gera, você tem ali o teu médico né, o teu médico que atendia naquele plano e agora não atende no outro. Então tudo vai gerar uma dor, gera essa sensação de perda. Acho que o sucesso aqui, nem sempre é sucesso 100%, mas a comunicação, a transparência, e a forma como vocês contam a história do porquê que aquilo está sendo feito ajuda as pessoas a entenderem os motivos daquela decisão que está sendo tomada. Se for uma decisão só por economizar e vocês comunicarem isso, tragédia, assim, tipo, as pessoas falam, ah, a empresa está quebrando, sei lá. Então, acho que tem que contar muito nessa hora com engajamento também de lideranças mais sêniores que vão ajudar também a contar essa história, a patrocinar um pouco da narrativa também, e para não ser uma decisão isolada só do RH. Então, é importante ter uma discussão mais ampla, né? Se essa decisão precisar ser tomada de alguma forma. Eu sei que nem sempre é legal, tá, gente? Mas as notícias ruins precisam ser dadas e acho que a melhor forma de fazer isso é contando uma boa história e que faça muito sentido, com muita transparência também. Perfeito. E acho novamente, tem muito a ver com uma cultura, né? Então, eu conheço bem o iFood, na Alice é a mesma coisa, a gente é muito transparente, né? Então, é, também coisas difíceis precisam ser dito, né? Então, acho, novamente, aí você comprova que você, de fato, é coerente, né? Com os seus valores, que você Uhum. preza aí, na teoria, né? Que é mesmo uma notícia ruim, você vai conseguir dar da melhor forma, né? E acho que a questão que você colocou da liderança dos gestores é muito importante, né? O gestor precisa ser totalmente comprado, precisa entender, né, as mudanças, né? Porque ele vai precisar reforçar isso, né, junto com o time. Então, gosto muito dessa estratégia, de fazer um bom alinhamento, né, desenhar uma boa estratégia de gestão da mudança mesmo, né? E aí eu acho que nós, como RH, precisamos primeiro, né, puxar essa agenda, mas também essa disposição, né, para às vezes uma boa ideia aí ter, além de fazer uma ocorrência, comunicar para todo mundo, fazer office hours, né, ajudar as pessoas a entenderem o impacto individual, né? Então, se muda um plano de saúde, pode ter um impacto diferente para cada uma das pessoas, né? Porque a pessoa pode ter dependente, não pode ter dependente. Então, acho que quanto mais isso tem a ver novamente também com dados, né? E um RH analítico, quanto mais você consegue entender e mostrar, né, o impacto de forma individual e quais são as soluções, quais são os caminhos, né? Acho que a mudança vai ser menos, né, com menos dor que talvez poderia ser. Isso. Eu Então, acho que se eu puder dar uma dica aqui nesse webinar, que as pessoas anotem e pesquisem, estudem sobre isso, é gestão da mudança. A gente é ruim em fazer isso muitas vezes, porque a gente foca muito em resolver o problema, foca isso. muito em sair fazendo. E falta um planejamento de como vai ser feita essa mudança. Então, gestão da mudança ela é bem complexa se a gente for pensar no nível de pessoas que a gente precisa envolver, stakeholders e tudo mais. Então, fazer uma boa gestão da mudança é fundamental para qualquer decisão, seja para retirar um benefício, ou seja até para implementar algo novo, né, para Sim, gerar tá. engajamento. Então, Porque às vezes a gente não comunica bem, né? Faz todo o planejamento, a gente implementa acha no que está nível, arrasando, não não está comunica arrasando nada. bem, né? É E isso. aí o impacto não vai ser de fato percebido. Bom, Lilian, você já fez aí um bom encerramento com essa dica final, né? Se você fala assim, pessoal, deve anotar uma dica, isso já foi uma boa dica final. A gente está chegando no final do papo, foi super rico. Muito obrigada, Lilian. Assim, você trouxe vários insights e acho dicas práticas que eu tenho certeza as pessoas que nos assistirem aqui conseguem aí implementar. A gente soltou também um NPS super importante para vocês responderem, por favor, e deixarem feedbacks, comentários, né? Esse foi o segundo episódio, vai ter muito mais aí nas próximas semanas, então qualquer feedback aí super importante para nós, para a gente ir evoluindo, que faz parte da nossa cultura também, subimos a barra, evoluímos todos os dias, né? Então, sempre aí avançando. Muito obrigada aí, Lilia, muito obrigada a todo mundo. Obrigada. Foi um super prazer. Espero encontrar vocês nas próximas. Obrigada pelo convite, obrigado, pessoal, pela participação.
Tem meu LinkedIn tá à disposição aí, caso alguém queira se conectar e continuar o papo também. Super prazer. Obrigada. Obrigada, gente.